Boa tarde, sejam bem-vindos ao Conversas Arte Rio. Instituto Cultural Vale apresenta uma parceria do projeto No Barracão, idealizado pela colecionadora Alaide Alves e a instituição Carnavalize, representada pelo Leonardo Antan, com Arte Rio. Para refletir sobre a arte do carnaval, é mais um esforço para o reconhecimento e a visibilidade dessa produção artística. Agradecemos a presença dos participantes e passo a palavra ao Leonardo Antan, curador, escritor e historiador da arte. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui, enfim, um projeto do Carnavalize, em parceria com a Alaide Alves. A gente já fez uma primeira edição no ano passado, né, Alaide, onde a gente debateu um pouco o Carnaval de Exu, da Grande Rio, e a presença do Carnaval nas instituições. E hoje voltamos um pouco, talvez invertendo um pouco, saindo do Carnaval e vindo para a galeria, falando um pouco dessas influências. Já vou passar a palavra para a Alaide, mas antes de apresentar a nossa mesa aqui, estamos com o Jorge Silveira, carnavalesco, atua no Carnaval há mais de 10 anos, carnavalesco da Mocidade Alegre atualmente em São Paulo. Marina Vergara, também escultora, artista popular, enfim. E Mulambo, artista também, ligado ao carnaval, sempre todos ligados ao carnaval, mas eu acho que o legal dessa mesa e o que a gente tentou ao pensá-la é lugares totalmente diferentes, a trajetória de vocês, né? Lugares de fala, né? Para usar esse termo, completamente distintos, mas sempre conectados pela linha do carnaval e pensando a escola de samba sempre como essa matriz imagética da cultura brasileira, né? Um lugar de produção visual muito importante, um lugar de produção artística muito importante, que às vezes a gente não entende exatamente ou não o coloca no devido lugar que ele deveria estar a partir dessa conversa, né, com a arte institucional. Alaide, se você quiser falar um pouco, então, da gente pensar esse universo, né, mas sempre através também do colecionismo, que é essa ideia que você sempre traz, e pensar essas formas de colecionar o carnaval que não partem somente do objeto, né, do acúmulo dos objetos, né? Boa tarde. Quero super agradecer a Arte Rio, né, pelo segundo ano estar nessa parceria, acreditando e dando oportunidade para a gente. Somos um grupo, esse projeto no Barracão já tem há 3 anos. A Clarissa Diniz, a Thaís Rivite, o Léo e eu. A gente fez primeiramente umas conversas, esse ano pretendemos publicar um livro. E eu sempre peço para falar, porque eu quero dar como exemplo esse lugar de colecionismo, que não é um lugar só de compra, de especulação de valor, né? Eu acho que é um lugar de participação da arte. E para mim, a minha escolha foi com a arte do carnaval, essa estética carnavalizada, que eu considero a base da produção brasileira, né? Carnaval não é só o desfile de escola de samba do Rio de Janeiro, mas acho que essa é a maior referência que a gente tem. E agradeço o Mulambo, a Marina, o Léo e o Jorge também por se deslocarem e virem até aqui para estar com a gente. Não, maravilha. Eu vou começar a conversa e eu queria inverter um pouco uma primeira pergunta. Eu vou passar uma primeira pergunta para todos, assim, para a gente começar, disparar um pouco o debate. A gente sempre fala, enfim, da nossa proximidade com o universo do carnaval, como surgiu. Eu queria que vocês respondessem como surgiu uma possível proximidade de vocês com o universo da arte institucional, digamos assim, com esse universo dos museus, das galerias. Se vocês têm uma primeira lembrança a respeito desse contato com esse tipo de arte, né? A arte do carnaval de um outro lugar também, né? Mas o que vocês se lembram a respeito disso, assim? Marina quer começar? Mulambo pode começar também. Fala, galera. Boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite. E antes de responder a pergunta, eu queria falar que é uma honra estar aqui, com a quantidade de vezes que eu entrei no seu blog, Jorge, para estudar e estudar os seus trabalhos também, até os tênis que vocês fizeram recentemente, que eu estudo muito, assim, é muita referência muito grande. Mas essa proximidade com as galerias, com esse universo, é muito louco, assim, né? Porque chega uma coisa muito tarde, até na produção, até na vida, assim, né? O carnaval é muito mais próximo, e a ideia da carnavalização, né? Muito mais próxima do que as galerias. Então, eu começo com o meu trabalho, principalmente na internet, assim, que era o espaço que eu tinha para mostrar meu trabalho, e, a partir de 2019, eu chego primeiro nas instituições, e, a partir das instituições, nas galerias e aqui na feira e tudo mais.
e sempre tentando levar essa ideia de carnavalização para os meus trabalhos, né? Então, até a Arte Rio é um exemplo interessante, porque o primeiro projeto que eu fiz com uma galeria institucional, que foi a Porta de Vila Seca, foi a Arte Rio de 2020, onde eu apresentei um projeto sobre samba, assim, né? Então, são coisas que estão sempre ligadas, independente do espaço. Mas é muito curioso, porque parecem, para a gente que vai crescendo e pensando e trabalhando, inicialmente parecem universos completamente diferentes, né? E depois a gente vai entendendo que os universos da galeria e das instituições, eles não estão preparados ainda e não entendem de fato como levar o trabalho do carnaval, assim, como levar os artistas do carnaval, desde os que trabalham com a marcenaria, os artistas que aparecem no desfile, mas o que não aparece, né, justamente pelo desfile ser essa consequência do que é uma escola de samba, do que é o carnaval. Então, é muito curioso ver recentemente, desde esses projetos assim, né, das conversas e tal, alguns livros sendo lançados, mas essa proximidade muito grande com que o carnaval e as escolas de samba estão tendo com esse espaço institucional, assim, desde fantasias em exposições em grandes museus do Rio de Janeiro e principalmente estando como as peças estando como peças de arte de fato. As peças não estão sendo traduzidas por um espaço de arte, não. A peça que estava no desfile, o croquis que foi para o desfile, já é uma peça em si. Não precisa ser traduzida para uma linguagem de galeria, de instituição. Então, esse movimento que tem acontecido recentemente é muito legal e é uma coisa que é muito importante para o nosso trabalho também, né? Quando a gente fala de carnaval e tal, porque a gente pode falar de forma mais verdadeira, né? E mais divertida também. Não, maravilha. A gente já adiantou alguns pontos, mas vamos chegar nessa parte da conversa também. Marina, e o seu contato? Você lembra desse primeiro momento? Assim, você entendia essas coisas, carnaval, arte institucional, um pouco juntas, mais separadas? Como foi esse processo? Você que formou em Belas Artes também, né? Escultura. Sim. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui. E entre amigos, né? Do carnaval. Esse primeiro contato, eu sou formada em Belas Artes, sou bacharel em escultura, né? Ainda tenho mais 2 formações, ainda estou fazendo um mestrado sobre esculturas de carnaval. Então, assim, esse primeiro contato com o carnaval aconteceu depois dessa minha formação, que eu fui chamada para ser carnavalesca, né? E aí eu conheci o universo do carnaval. Eu já tinha um universo de galerias e museus, né? E aí eu entrei de cabeça trabalhando como carnavalesca e aí como escultora, né? Acabei me profissionalizando escultora de alegorias. E muito por conta desse material, do material que é o isopor, que é usado, utilizado para fazer essas esculturas, ele me possibilitou estar no carnaval, fazendo arte no carnaval e levando essa arte para museus e galerias. Né, esse mesmo material. Então, assim, esse primeiro contato foi difícil, né, assim, não foi, num primeiro momento, muito aceito, né, por causa do material em si, mas, aos poucos, as pessoas foram entendendo e foram também aceitando o meu trabalho, né, porque é um trabalho de grandes dimensões que, feito nesse material que é utilizado no carnaval, né, e até reutilizado do carnaval, que eu pego partes das esculturas que eu faço no carnaval e transformo. Então, isso foi um primeiro passo muito interessante para mim. E expor isso no museu foi grandioso, porque eu vi que havia uma possibilidade, né, desse encontro, realmente. Ele não é fácil, mas ele é possível. Então, eu já tenho 25 anos de carnaval, né? Mas tem uns 10 anos que eu consegui introduzir esse material, que é o famoso isopor, né? É isso. Maravilha, Marina. A gente já vai aprofundar algumas conversas, alguns pontos do que você falou também. Deixa todo mundo se apresentar também da sua primeira fala. Jorge, você também. Enfim, você também formado em Belas Artes, né? Como é que era esse primeiro contato e esse primeiro diálogo, e você também uma família de carnaval, né? Seu pai carnavalesco também, você já estava um pouco imerso no carnaval, não precisa nem perguntar como o carnaval chegou na sua vida, que já sempre esteve. Mas esse universo da arte se apresentou em que momento? Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade, muito feliz de estar aqui
como profissional do carnaval, como alguém que ama as artes plásticas, ver o carnaval sendo tratado dessa forma, como matéria de estudo, tendo essa voz potente num espaço cultural, num evento tão importante como esse, é muito gratificante para todos nós que lidamos com o cotidiano da construção do carnaval. Sobre o que você perguntou, sim, eu tenho uma tradição familiar ligada ao carnaval. Meu pai foi carnavalesco durante mais de 20 anos e eu cresci no ambiente do carnaval. Eu tive uma infância muito privilegiada sobre esse ponto de vista, porque eu enxergava o fazer do carnaval desde o seu nascimento como uma atividade profissional, porque meu pai tinha uma postura muito profissional no desenvolvimento dessas atividades. E ele sempre intercalava o meu processo de formação, o meu processo de educação, entre o cotidiano do barracão e a presença nos espaços de exposição. Eu me lembro muito que fui muito formatado, desde muito cedo, levado pela minha família a frequentar os espaços culturais para que eu pudesse entender e abrir o meu leque de percepção. Eu sentia que, de alguma forma, o meu pai estava tentando fazer por mim o que, de repente, não tinham feito por ele. Ele não teve a chance de ter uma formação acadêmica, não teve a chance de aprofundar os seus conhecimentos. Meu pai é um artista autoral, mas ele entendia que ter acesso àqueles conteúdos seria muito importante para doutrinar, para poder formatar a minha visão para o futuro. E, de fato, foi. Eu pude entrar no universo acadêmico com uma visão já muito diferente da arte popular. Já carreguei comigo uma vivência de arte popular desde muito cedo, desde o berço. E hoje eu posso fazer o caminho contrário, levar da academia para o interior do barracão, do universo da arte popular, esses conteúdos e tentar criar um mix desses dois universos que são muito complementares. Não, maravilha. Acho que, enfim, a gente está falando desse lugar parecido, né, dos três de interseção desses dois universos que, como já dissemos, não são distantes, né, nunca são. Eu acho que são distantes no sentido de como uma arte institucional ou uma arte acadêmica se coloca acima, né, supostamente, de outro. Mas eu vou agora talvez aprofundar um pouco com cada um, assim, porque eu acho que cada um tem vivências e contribuições de lugares muito diferentes a respeito dessa contribuição, assim, né? A Marina, por exemplo, tem essa formação em escultura e uma atuação muito específica do que é um artista popular brasileiro, né? Que é uma produção de escultura em escola de samba. É uma especificidade, talvez, para mim, tão grande, assim, no nível de aprofundamento do que a gente tem de uma linguagem de carnaval, né? Que é o desfile, né? A produção do carnaval é essa produção que forma vários artistas de maneira quase que independente, né? Fora de um lugar acadêmico, de algum lugar, né? E aí a gente tem essa especificidade que é essa escultura em isopor também, né? Esse ponto de contato e essa noção também, um pouco essa invisibilização de vocês durante um processo, né? A gente sempre fala dos carnavalescos enquanto artistas, dos carnavalescos enquanto grandes pensadores, e óbvio que são também, né, de alguma maneira, responsáveis pela conceitualização de um desfile, mas sem o contato dessa rede de criação, um desfile de escola de samba não existiria como existe hoje, né? Você já atuou como carnavalesca também em alguns lugares, então você está um pouco nesses dois lados, assim, queria que você contasse, na verdade, como você se vê nesse lugar dessa produção, né? E como se vê nesse lugar dessa valorização, né? Então, para a gente ter você nessa mesa é importante para a gente olhar de um outro viés também, né? Olhar de um viés de dentro de um barracão e pensar o barracão como um ateliê, né? Pensar o barracão como um lugar de produção de vários artistas de carnaval em contato, né? Sim, então, a princípio, né, eu me formei em Belas Artes, mas quando eu entrei na Faculdade de Belas Artes, né, a gente ouvia falando muito no Pamplona, né, que revolucionou o carnaval com os técnicos, levando os profissionais acadêmicos para dentro do barracão, até por conta, às vezes, de uma precariedade de técnicos mesmo, então, não só da escultura, como nas outras áreas. Então, assim que eu entrei na Faculdade de Belas Artes, eu já sabia que existia um campo que eu poderia me profissionalizar.
né, que era um campo que, a princípio, né, para o escultor, era maravilhoso. Então, assim, na década de 90, né, que foi quando eu me formei, o escultor era, assim, era o glamour total, era o sonho, meu sonho dourado era trabalhar com escola de samba, porque meus amigos, meninos, né, trabalhavam, não tinha espaço para mulher, né, esse é um outro ponto. Eu sou a segunda mulher escultora a trabalhar em 100 anos de carnaval como chefe de escultura, né, então uma grande responsabilidade. Então, assim, quando eu saí da Belas Artes, eu fui bater lá no pavilhão de São Cristóvão, né? Porque era isso que eu queria, fazer esculturas grandes, ganhar dinheiro, porque era maravilhoso, né? E aí eu tive, para minha surpresa, eu fui assim meio rejeitada, assim, né? Foi um desastre meu primeiro mês de carnaval. Mas eu insisti, né? Tomei conhecimento de que aquilo era uma coisa diferente, não se tinha na academia, não era uma questão de você fazer anatomia ou não, mas era uma questão de você trabalhar com materiais diferentes. Você tinha que fazer. A gente faz nossa própria ferramenta, entendeu? Existem ferramentas que até hoje a gente faz as ferramentas, elas não se compram, né? Então, assim, é uma produção popular, artesanal total. E, para o meu espanto, eu aprendi, né, a trabalhar com esculturas de carnaval com pessoas que não eram da academia, exatamente. Então, assim, é um trabalho que vai passando de geração em geração, sabe? Então, isso é um ponto maravilhoso, porque você vê... Eu vi, assim, eu tenho pessoas que trabalham comigo, né, que fazem parte da minha equipe, que nasceram no Barracão, aí são de Caxias, e o cara virou escultor, né? E ele não fez nenhum curso de desenho, de nada, e desenha pra caramba, e esculpe, assim, rápido, né, que é a questão do carnaval, é essa. É a rapidez, a intensidade, é tudo muito intenso, né? Então, assim, a potência criativa é elevada a 1000 decibéis, assim que eu falo. Porque você não tem tempo nem para ficar, ai, nossa, será que está bom assim, está bom assado? Não, vamos lá, vamos ter que fazer. Então, em conjunto com o carnavalesco, o escultor tem que estar muito afinado com o carnavalesco. Ele tem que saber interpretar o que o carnavalesco... A gente estava até conversando sobre isso, né? É interessante. O interessante da academia, nesse ponto, é que assim, a gente está mais acostumada a interpretar o que o outro quer, né? Então, assim, é um trabalho em conjunto. Não existe esse trabalho solo, não existe só o carnavalesco, ele não faz o trabalho sozinho, não existe a gente também trabalhar. Então, assim, é um lugar de potência criativa enorme, né? E ainda hoje em dia é um lugar de profissionalização muito grande. A gente trabalha meio que na informalidade, mas existem outros lugares onde a formalidade está crescendo e está ficando cada vez mais profissional. Então, assim, o carnaval é mais profissional hoje em dia. Então, assim, ainda é um sonho para nós que saímos da Belas Artes, que somos escultores, pintores, somos os fazedores, né? É um campo aberto, é um campo popular e no maior espetáculo da Terra, que é o Carnaval. Então, isso é muito importante. É uma área de trabalho onde eu acredito que tem uma visibilidade. Eu ganhei uma visibilidade que eu não tive fora do Carnaval. É por aí. Maravilha, Marina. Eu acho que ia pensar exatamente esse nível de produção tão grande que o Carnaval tem, né, que foge muito do que a arte ou a arte institucional entende, né? E falando de nível de produção, nada melhor do que falar com o carnavalesco a respeito desse nível de produção, né, amigo, Jorge, que um carnaval exige, né? Você fez alguns carnavais onde você trouxe referências artísticas para o seu desfile, enfim, algo parte do seu trabalho, mas como que você entendia essa criação da imagem, né, a partir dessa referência, a partir desse lugar de contato, né? Exatamente, o seu enredo de estreia foi um enredo pegando e bebendo numa fonte acadêmica, mas retransformando e ressignificando isso a partir do universo e da estética de um desfile de escola de samba, né? Como foi esse processo de junção
e da criação desse desfile, mas é algo que não só está nesse desfile, né, que atravessa todo o seu processo, para o processo do ano que vem também. O enredo tem uma ligação muito forte também com essa arte institucional, com essa arte acadêmica. Bem como você disse mesmo, acho que o Carnaval é uma das mais poderosas plataformas de ação e transformação que a arte brasileira conseguiu desenvolver. É uma potência imensa. Eu enxergo muito o Carnaval como uma síntese da expertise cultural brasileira, né? Ela é um misto, é um misturado dos fazeres populares do conhecimento brasileiro, que foram crescendo ao longo do tempo, flertando também com a academia, né? Esse trabalho que o Léo está fazendo uma referência é um carnaval que a gente desenvolveu na São Clemente, no Rio de Janeiro, no grupo especial, no ano de 2018, que fazia uma referência aos 200 anos da Escola de Belas Artes. Então, era um ponto que, necessariamente, o Carnaval estava abraçando o universo das artes plásticas e rendendo homenagem, referenciando o processo de construção de décadas de artistas que construíram a identidade estética brasileira. E foi um momento de muita imersão nessa cultura, de o tempo todo encontrar esses símbolos que pudessem sintetizar 200 anos de produção artística, mas sempre pensando que isso tinha que ser filtrado através do Carnaval, que é uma festa de manifestação popular. Então, tanto que o título do trabalho era academicamente popular, se propunha exatamente a estabelecer uma plataforma entre esses dois universos e mostrar o quanto de conhecimento, de fluxo de conteúdo existe entre esses dois conhecimentos. Eu tinha um exemplo que eu achava maravilhoso dentro do Barracão, que a gente, tratando desse conteúdo, tratando desse exemplo, eu tinha no Barracão um escultor que era de origem da Escola de Belas Artes, que era o Flávio Policarpo, um artista incrível do carnaval carioca, que já trabalhou com inúmeros carnavalescos, e ele tem na mão dele, no traço dele, uma característica extremamente clássica. Então, eu precisava muito do traço dele para poder representar determinadas imagens que eu queria desse desfile, que faziam referência a períodos da história da arte brasileira. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha no Barracão o Ronildo, que era um artista, como a Marina citou, de formação de barracão, que não teve nenhuma formação acadêmica e tinha tanta potência quanto o Flávio, mas com outra característica, com uma característica muito mais popular no traço. Então, eu tive a felicidade de ter artistas de diferentes matrizes que me ajudaram a construir isso. Acho que o Carnaval é essa plataforma múltipla. Hoje eu atuo mais frequentemente no Carnaval de São Paulo. Eu já trabalho há 10 anos entre Rio e São Paulo. Atualmente estou no Carnaval de São Paulo. E o Carnaval de São Paulo tem outros formatos, outras características. Tem uma mão de obra que é diferente da mão de obra que constrói o Carnaval do Rio de Janeiro. Grande parte dos profissionais que produzem e constroem o Carnaval de São Paulo são artistas que vêm do Festival de Parintins, do Amazonas, do Boi Bumbá. Então, eles intercalam o processo de produção do boi, lá em Parintins, com o processo de construção do Carnaval aqui no Sudeste. Então, quando termina o boi, eles migram para São Paulo e me ajudam a construir esse Carnaval. Então, por exemplo, dentro do meu barracão, na Mocidade Alegre, eu tenho profissionais do Boi Caprichoso, profissionais do Garantido, eu tenho artistas que são de São Paulo, tenho eu que sou do Rio de Janeiro, e eu consigo enxergar como o barracão se torna um espaço democrático para o processo de construção e como essas múltiplas referências do nosso país são importantes para a construção da narrativa carnavalesca. E como o Carnaval é democrático para poder apresentar isso e absorver essas mãos de obra e dar possibilidade para que esses profissionais possam apresentar as suas potências. Maravilha. E, enfim, aí eu vou puxar um outro fio dessa conversa. A gente focou um pouco agora na fala da Marina e do Jorge, um pouco nesse universo da criação, né? E aí, quando eu trago o Mulão para a conversa agora, a gente está pensando na recepção de um desfile, né, amigo? Como um desfile de escola de samba vira uma imagem da cultura popular brasileira, né? Então, você tem momentos de um desfile de escola de samba que se tornaram símbolos da história do Brasil, o Cristo Mendigo, os índios de patinete do Fernando Pinto, em Tupinicópolis. E aí você tem hoje uma série de artistas
de vários lugares, como você, pensando essa matriz imagética do universo do carnaval, né? Reconhecendo no carnaval essa matriz imagética tão importante quanto uma Tarsila do Amaral ou quanto outros nomes da arte canônica, né, que formam a cultura visual do trabalho de vocês. Assim, como é que você enxerga isso nessa cena toda, né, mas principalmente no seu trabalho que vai olhar e que vai beber desse universo carnavalesco? Cara, é muito doido, assim, porque eu cresci como artista entendendo que o máximo que se pode fazer com arte é um desfile de escola de samba, assim. É o máximo que dá para fazer, é o ápice. Pode ter exposição, os cacete, o livro, mas um desfile não tem como, né? É tudo, tá ligado? É a parada, é a linguagem perfeita, assim. Então, o que eu procuro fazer com meus trabalhos é isso, é ter esse impacto, né? Que é o que impacta, que eu acho que principalmente pela nossa experiência, que é o que me impacta de fato, assim, né? Então, posso ter feito exposições em todos os lugares possíveis, mas participar do desfile da Grande Rio de Exu, acho que nada pode ter uma sensação como aquela, assim, sabe? Então, é tentar trazer esse sentimento para o trabalho, assim, né? Trazer essa perspectiva. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente dessa cena se procura isso também, né? Mesmo gente que não necessariamente seja do carnaval, mesmo gente que não necessariamente tenha crescido no carnaval como eu cresci, porque a minha família é da finada Acadêmicos do Sossego, né? Que Deus a tenha. Mas, tá ligado? Mas de ter esse sentimento. Porque eu acho que é uma coisa muito de sensação, né? A pessoa que é tocada pelo carnaval, a pessoa que escuta uma bateria ao vivo, não consegue replicar de outra forma, assim. Você não encontra essa sensação em outro lugar. Então, a gente que tem essa possibilidade de construir discursos, de construir trabalhos, e poder criar e dar nossa voz a obras assim, quem tem essa sensação, automaticamente, naturalmente, tenta replicar essa sensação no trabalho. Eu acho isso muito bonito, assim, né? Porque é como a gente falou, assim, porque a gente cresce muito mais próximo de um desfile de carnaval, de uma quadra de escola de samba. Pelo menos quem nasce nas periferias ou descentralizados, você mora mais perto de uma quadra de escola de samba do que de um museu ou de uma galeria, assim. Você, quando está pegando o ônibus ou tem para chegar em casa, você passa por uma quadra de escola de samba, mesmo que seja uma escola de samba que você nunca tenha visitado, assim, mas te marca. Esse lugar te marca, esse lugar colorido te marca, mais do que uma galeria, do que uma instituição e um museu. Então, quando a gente cresce, o trabalho desenvolve, e acaba que as galerias chegam no nosso caminho, as instituições chegam no nosso caminho, elas chegam num caminho que já está totalmente carnavalizado, né? Então, é muito difícil de competir. Então, ter essa oportunidade, seja como essa fala, seja em exposições, em projetos mais variados possíveis, de tentar levar essa sensação, como a própria exposição que a gente está produzindo da Maria Augusta, assim, é uma coisa muito rica, assim, porque o que a gente faz, trabalhar com arte, é preciso que a gente tenha vontade e acredite no que a gente está fazendo. É como se fosse o desfile mesmo. O desfile pode ter o melhor enredo possível, a melhor sinopse, o melhor samba. Mas se a comunidade não acredita no desfile, o desfile não é campeão nunca. Então, é meio que a gente sendo a comunidade, né? A gente acreditando nas paradas. E o carnaval não só nos dá isso, mas ele nos ensina também, né? E o que, para mim, que eu vejo que para muita gente é muito importante também, é que o carnaval não nos deixa esquecer uma coisa que o circuito da arte tenta esconder muitas vezes, assim, que a arte é feita por gente. É feita por muitas pessoas e por muita gente, assim. Não é feita por um nome mágico que teve uma ideia e pá, olha como é genial. Por mais que tenha sido, muita gente teve que fazer parte disso, né? Como o Jorge falou, da escultura, assim, né? Tem as esculturas, tem toda a parada, mas a mão do escultor, que tem a bagagem acadêmica, traz uma coisa. A mão do escultor, que tem a bagagem popular, traz uma coisa. A mão dos outros trabalhadores, que têm diversas origens, trazem isso. E o carnaval reflete isso, né? Então, eu acho que isso que é muito importante, né? Porque eu acho que a gente que está chegando agora nesse circuito, a gente não está aprendendo com o carnaval, a gente está ensinando para o circuito como que o carnaval faz. Que eu acho que isso que é a parada que a gente mais enriquecedora que a gente pode trazer. Macei, essa é uma macei. Pode falar.
Ela é uma inovação porque quando a gente coloca a influência do carnaval na arte contemporânea como o nome dessa mesa, né, é um pouco isso, assim, né, partindo desse entendimento de que o carnaval é a matriz imagética, cultural, produção artística do Brasil e que está exatamente no cotidiano de todo mundo, né? E é muito foda e muito legal pensar isso, que é esse entendimento das escolas de samba como grupos coletivos negros do pós-abolição que produziram essa manifestação que se entranhou no cotidiano do Brasil, né? Que faz parte não só da imagem que a gente vendeu para o exterior ou da imagem que nos construiu como país, mas na imagem cotidiana daquilo, né? Todo mundo já viu algum desfile de escola de samba, todo mundo entende de alguma maneira o que é um desfile de escola de samba, ou sabe o que é a estética de um desfile de escola de samba, mesmo que isso a gente possa questionar e repensar. Eu, como pesquisador, adoro fazer isso o tempo todo, mas há um senso comum que é senso comum da cultura e da arte possível, né? Eu também venho da periferia, morei na Baixada, e é desse universo, né? Com aquele universo, com esse universo do carnaval, e seja ele pela televisão também, né, que também é muito importante enquanto lugar de formação e de acesso ao carnaval, né? A televisão leva o carnaval para o Brasil inteiro, para o mundo, né? E a gente tem um contato mediado pela televisão também, né? Não dá para tirar a experiência desse lugar, né? Mas quando a gente inverte um pouco essa relação e pensa sempre a partir do carnaval, a partir da escola de samba, a relação fica bem mais interessante e bem mais aprofundada, né? Partindo exatamente desse lugar, Marina, você então alcançou, como você disse, esse lugar, né, da produção dentro do carnaval, e foi a partir desse lugar que você conseguiu chegar em galerias, conseguiu fazer algumas exposições a respeito do seu trabalho, né? Como foi essa recepção? Como você sentiu isso? Você acha que foi um processo? A gente está aqui o tempo todo tentando afirmar o carnaval como uma coisa, mas a gente sabe que muitas pessoas estão dizendo o contrário disso também, né? E aí queria que você falasse um pouco dessa experiência e desse lugar que você já viveu estando nesse trânsito também. Agora ligou. Isso foi uma coisa que foi acontecendo devagar, aos poucos, quase que imperceptível também, sabe? À medida que eu ia me aprofundando no carnaval, o carnaval foi entrando em mim. E aí eu fui, acho que meio me popularizando e levando isso para o meu trabalho, né? Então, assim, quando eu falo isso, que estou levando para o meu trabalho, são todas essas informações de anos de carnaval, trabalhando com um, trabalhando com o outro, Ronildo, Flavinho. Você percebe que essas pessoas têm linguagem própria, impressionante. Cada um tem a sua, sabe? E nós nos identificamos em assinaturas dentro das escolas de samba. Todo mundo se identifica, o escultor. E as nossas assinaturas se perdem na avenida, óbvio, né? Mas, assim, então, assim, o que eu pude trazer e que trouxe para mim uma grande felicidade é que, mais uma vez, eu vou falar do material, que o material, para mim, foi... Quando eu me achei nesse material, né, popular, um material desprezado, um material que não era de academia, nem sequer era aceito no museu, né? No primeiro mês que eu fui expor uma escultura grande, e eu coloquei lá técnicas de carnaval, escultura em isopor, me foi dito que seria melhor eu não colocar a palavra isopor, né? Eu falei, não, mas eu tenho que colocar, porque isso é que é o tchan. O bacana é isso, é você achar que é uma coisa, mas a coisa é super leve. E isso é o encantador do carnaval, né? Então, poder trazer essa informação para dentro de um museu foi desbravador para mim, né? Foi enriquecedor. Quer dizer, se não tivesse carnaval, eu não teria conseguido. É assim que eu vejo. E também uma experiência como professora, né, no substituta, na Rural. Eu fui dar aula de escultura durante 2 anos e eu introduzi também um pouco na marra as técnicas de carnaval, que eu chamo de técnica de carnaval, porque não tem em outro lugar. E eu achei super importante e foi assim uma coisa maravilhosa. Eu levei o isopor, a gente fez um intercâmbio entre a Rural e a Grande Rio. Eles forneceram o isopor, os alunos iam lá, pegavam no caminhão e tal. E, no final das contas, a gente fez uma exposição de esculturas grandes,
né? Então, assim, eu vi que era possível e eu vi que é uma junção super brasileira, vamos dizer assim, super dentro de uma realidade, sabe? Isso é que foi bacana para mim. E isso me impulsionou e me impulsiona até hoje. Estar nesse meio e estar aqui, né? Fazer parte disso tudo. Jorge, seguindo esse assunto, assim, como é que você encarou ou encara essa relação com esse universo da arte, né? Enfim, em que momento você já se sentiu ou não um carnavalesco é um artista, ponto. Pra gente, ponto, né? Se você já se sentiu, se você sempre se entendeu nesse lugar também, né? Porque eu acho que, enfim, desse universo de barracão, muitos deles não se veem, né? E não entendem a partir desse princípio. Podem entender, mas não sabem, às vezes, também colocar. E como é que você via, enfim, a partir desse seu lugar também, mas a partir dessa rede também, a gente está o tempo inteiro também tentando descentralizar e falar desse processo coletivo, que é o processo do carnaval, né? Eu entendo muito o carnaval como um fazer de muitas mãos, né? A gente, quando apresenta um projeto e ele vai para a avenida, muitas vezes o público, quando enxerga o desfile pronto, está enxergando só o ponto final de uma sequência incrível de trabalho, que envolve centenas de pessoas ao longo de um período imenso de tempo, né? O desfile, na verdade, é só a conclusão de todo o processo. A construção do carnaval demanda uma energia imensa. A gente tem, em média, 10, 9 meses de trabalho, que envolvem o pensar, o desenvolver, o fazer, as escolhas, que envolve o envolvimento com a comunidade, que envolve o desejo, envolve orçamentos milionários, envolve muita mão de obra, mas, sobretudo, envolve pertencimento. O que eu percebo muito de todo mundo que se dedica e se envolve nessa atividade profissional é a consciência do pertencimento daquele processo, né? É um processo de construção efetivamente coletiva. Como a Marina destacou, não é o pensar de um único profissional, não é só o desejo do carnavalesco. Hoje eu enxergo muito o carnavalesco como um diretor de arte do processo. Ele tem a visão do todo, do espetáculo que vai ser apresentado, e ele é um grande facilitador e comunicador entre os infinitos profissionais que trabalham no processo de construção. A costureira que me ajuda a desenvolver a modelagem, o pintor de arte que vai dar cor às esculturas, o escultor que vai dar forma ao projeto, a equipe que vai trabalhar na forração das fantasias, das alegorias, o diálogo com os compositores no desenvolvimento do samba, a troca de ideias com o pesquisador no desenvolvimento do enredo. É uma massa de pessoas imbuídas num mesmo ideal. E a construção desse coletivo gera a ideia de um pertencimento comum no processo de produção desse trabalho. E eu acho que esse é o grande valor que eu enxergo no processo de construção do carnaval, porque ele é a vitória de muitos, independente da competição, porque nós sabemos que é uma competição, a quantidade de desafios que a gente tem no cotidiano da produção de um carnaval é tão grande que realizá-lo é a grande vitória de fato, é a grande vitória daquela comunidade. Porque representa muito mais do que a disputa, representa a identificação, representa inverter a pirâmide social do Brasil. É no momento em que a gente consegue ver as pessoas mais pobres construindo o espetáculo mais rico, e a gente vê os mais ricos sentando na arquibancada, pagando o ingresso, para aplaudir quem de direito é, e quem constrói a festa. Então, eu acho que é um movimento de afirmação da cultura popular, é um movimento de vitória da cultura popular. O carnaval é, todo ano, a reinvenção da cultura brasileira. Bela frase. Pensando nesses universos de contato, Mulambo, você já falou da experiência, mas eu queria que você aprofundasse um pouco a sua experiência no desfile da Grande Rio de 22, né, que parte, sobretudo, do convite do Bora e do Haddad, né, do Leonardo Bora e do Gabriel Haddad, carnavalescos na Grande Rio, tentando um pouco friccionar esses universos sempre, né, e a partir disso eles convidam artistas
contemporâneos desses universos institucionais para pensar imagens, pensar momentos no desfile, e você estava lá no carro do Exu contemporâneo a partir da sua obra, se conectando com aquele universo do enredo, né? Como foi essa experiência para você e como foi para você esse ponto de contato também desses universos, né, de uma criação para, enfim, um desfile de escola de samba, né? Porra, foi mó doideira do caralho. Porque, tipo assim, eu sempre desfilei no chão, né? Eu sempre desfilei no chão como pessoa física, né? Tá ligado? Eu era mais... Ficava na ponta, aquele cara que desfila na ala reclamando, pô, tem que alinhar aqui, senão não vai perder ponto. Numa ala assim, completamente... Tá ligado? 15 pessoas. E ter essa experiência de desfilar na Grande Rio e também participar dos desfiles do próprio André também, com o meu trabalho, foi uma honra muito doida, assim, né? E pegando pessoalmente, assim, foi pensando como artista, assim, foi um momento que eu pensei assim, caraca, mané, agora isso valeu a pena, tá ligado? Porque foi mó doideira, assim. Eu lembro que na escala dos destaques da Grande Rio, eu era o último, né? Tá ligado? Então eu fui o primeiro a subir no carro alegórico. Então eu fiquei tipo 2 horas parado assim no carro, tá ligado? Até entrar. E todo mundo subindo, e pá, o carro gigantesco na frente, a galera subindo, e eu parado ali na frente, assim, no carro, e era muito doido, porque como era um carro, que isso que é muito louco que o Carnaval está trazendo agora também, né? Era um carro completamente experimental, assim, né? Quando eles me convidaram, a gente falou, cara, é um carro que é uma escultura de ferro, com muitos cabos, a partir do trabalho do Sete Soledade e tal, só que vai dar para ver como é quando estiver pronto. Quando estiver pronto, a gente vê. É um bagulho o trabalho que vai nascendo. Então, eu só vi o carro mesmo, de fato, na avenida. Então, eu fiquei lá e tal. E ter a sensação de quando o carro vira a avenida... E foi muito doido, com a sensação. O carro virou a avenida, eu falei, ganhamos. Caraca, mano, ganhamos, mano. Ganhamos, não tem jeito, ganhamos. E ver o meu trabalho, estava a minha bandeira, assim, né? Estava na escola mirim, né? Nos casais mirins. Isso foi muito maneiro, assim. Foi um bagulho, tipo assim... Porra, meu irmão, não tem o que fazer. É muito doido, que não tem como explicar, né? É um bagulho que não tem como explicar. Pô, a sensação de ganhamos, pra mim, foi o bagulho mais foda que a gente podia não ganhar. Mas quando eu senti que a gente ganhou, tá ligado? Isso é muito doido. E ter essa sensação de desfilar com o meu trabalho, o trabalho chegar numa festa que eu sempre participei como mais um participante normal, assim, né? Não tinha contato. Eu lembro de quando o André virou carnavalesco da Sossego, eu fiquei assim, caraca, o André é muito brabo. E hoje a gente é amigo, assim, tá ligado? Pô, o André fez o Abdias lá em São Paulo, mas, caraca, que doideira. E, sabe, ter essa aproximação. E foi por conta do meu trabalho, né? Então, ao mesmo tempo que como eu cheguei aqui na Arte Rio, em outros espaços e tal, com o meu trabalho, pô, eu cheguei num desfile campeão, assim, do Carnaval. E, para mim, o mais doido era que era assim, caraca, a primeira vez que tu desfilou na Grande Rio, tu ganhou, tu é muito sorte, tu é muito sortudo. Eu desfilando na Sossego e ficando 8º todo ano, assim. Eu falo, porra, gastei a sorte toda que a escola até acabou. Agora que eu parei para pensar nisso. Acabei com a escola. Mas, tá ligado? Mas é uma troca que é uma sensação muito doida, assim, porque é uma sensação muito real, assim, do trabalho, né? Porque é isso, é uma coisa que, tipo, são 5.000 pessoas que têm que acreditar na mesma parada. E quando estão 5.000 pessoas acreditando na mesma parada, e as pessoas da arquibancada estão acreditando, várias vezes por noite, né? Cada desfile repete essa sensação. É uma sensação muito louca, e você vê o seu trabalho ali no meio, e ao mesmo tempo que é diferente de você chega numa exposição e tem só o seu trabalho grandão. Mas quando você vê o seu trabalho parte de um todo, com o trabalho disso, das costureiras, dos escultores e tudo mais, você fala, caraca, é isso que é arte, tá ligado? É isso que é arte, porra. Aquelas porra lá que a gente vai não, tá ligado? É isso aqui. Eu em cima do carro alegórico, tive muito tempo a pensar. Porque depois, para tirar, também me deixaram lá um tempão. Eu fiquei lá parado. Imagina, gente. Sem nos abaixar, enfim, a gente está aqui, enfim, já está rolando mesas aqui há alguns dias, né? Não somos a primeira. Enfim, ia passar a bola para a Marília também, para você aprofundar um pouco esse seu processo criativo dentro dessa lógica, acho que foi muito forte quando o Mulambo estava dizendo, de quando você se sente mais um, mas você é o todo também, né? Isso é uma imagem que talvez só uma escola de samba possa proporcionar.
né, essa força desse entendimento coletivo da arte, né? Você pertence àquele grupo, você se constrói enquanto indivíduo, mas você é pertencente daquele todo. E você falou, enfim, só vê o carro na avenida, mas a gente sempre só vê o carro na avenida, né? O carro só faz sentido, a escultura da Marina só vai fazer sentido. Pode fazer sentido também outros sentidos depois, mas é feito para aquele momento, né? Para mim, um desfile de escola de samba é essa arte também do efêmero, do agora, né? Você pode ver um carro na concentração, eu canso de ir em barracão, visitar, fazer entrevista, mas eu já entendi tantas vezes que é só naquele momento do desfile que aquela obra existe enquanto potência, né? É só no momento do desfile que o Cristo Mendigo, com os mendigos coreografados pelo Amir Haddad, fazem sentido e ganham a coletividade, né? A gente teve o caso esse ano do São Jorge, da Vila Isabel, que se tornou uma grande imagem do carnaval, é uma imagem potente, muito ligada ao universo de Parintins, que o Jorge falou, e agora ele está exposto na cidade do samba como uma peça. Mas ele vira uma outra coisa, ele vira quase que um resquício, quase que uma lembrança do que o dia ele já foi, né? Mas ele está muito longe da sua potência e do ápice de entrega, né? Do ápice dessa coletividade que o Mulambo estava falando de um desfile, né? Aquela sua fantasia, aquela sua roupa, aquele seu momento enquanto destaque existiu ali, talvez tenha se repetido um pouco no desfile das campeãs, mas numa outra linguagem, né? E aí, Marina, como é pensar essa escultura que também está fazendo parte desse todo, né? Que está inserida nessa alegoria, por mais que a alegoria seja só uma escultura, ela pode ser um grande bonecão, mas ela vai ter um destaque, ela vai ter um queijo, ela vai ter uma série de outros elementos que estão influenciando e estão somando ao seu trabalho também, né? Isso adorei a sua fala, Mulambo, e achei super legal o cara também pedir para a gente falar um pouquinho mais baixo, né? Mas no carnaval não tem como falar mais baixo, e isso é uma coisa engraçada, porque é uma barulhada no barracão, assim, e a gente aprende a trabalhar com isso, com essa interferência toda, né? E é assim que a gente trabalha, não tem um momento solo, uma ópera, nenhum samba, é samba, sofrência, barulho de máquina ligada, nossa, é uma confusão. E você faz a arte ali, empenhada, maravilhosa. Então, eu acho assim que a questão da escultura, para mim, eu demorei a entender, né? Eu era apegada, né? Eu fazia escultura, aí eu já chorei quando vi que ela estava empastelada. Nossa, foi tantas emoções. Depois eu aprendi, eu acho que é aí que está o pertencimento, né? Eu aprendi que realmente aquele trabalho tem uma aura, vamos chamar assim, naquele momento que você está fazendo. Aí tem pessoas que vêm de outros barracões para ver a sua escultura, só escultura, né? Estou chamando de minha, mas assim, é uma criação sempre em conjunto com o carnavalesco e tal, traduzida, né? Então, mas aquilo ali tem um momento mágico, que é o momento do barracão, é aquele encantamento, né? É aonde as pessoas que nunca entraram no museu, nunca entraram na galeria, nunca viriam aqui, elas têm contato com a arte, né? Uma arte próxima, tão próxima que é quase inacreditável. E, às vezes, elas até fazem parte, né? Elas dão pitaco, né? Pô, você não acha que a mão podia ser mais para lá, ou o pé? Quando eu fiz as entidades, quem me deu as dicas todas foi o faxineiro. Ele falou que, porque ele era, né, da Corimba, e ele falou, não, esse laço não é assim, é assado, frito, cozido. Então, assim, ele se sentiu fazendo também a escultura quando estava pronta. E depois ela vai lá para baixo, ou ela vai para a mão do pintor, que já tem uma outra tradução. E aí você vai se encantando e se desencantando, se desapegando do que é teu, né? Não é mais teu. Aí aquela única escultura vira 30 esculturas, né? Ela faz parte de um todo. Aí você bate foto daquele carro que está lá, que no ano do Exu foi um ano tão forte que a gente, no barracão, olhava o carro e falava assim, já ganhou. Ganhou, gente, a gente ganhou. Porque era uma coisa assim maluca, não dá para decifrar. Não tem como decifrar esse tipo de sentimento. Mas quando eu vi na avenida, assim, a gente estava tão imbuído, assim, tão feliz com o trabalho, que eu fui para a avenida. E quando eu olhei essa escola entrando, eu não vi mais as esculturas. E eu fiz 70% da escola nesse ano. Eu não sei o que é que me deu, acho que eram, sei lá. Não eram poucas esculturas por carro, não né, eram Mariana? poucas.
Eu fiz muitas, sei lá, mais de 200 esculturas, né? Que eu não faria minha, eu fiz para carnaval. Então, assim, mas quando você olha a luz da avenida, o brilho, as pessoas, tudo é uma grande escultura. Estou falando como escultora esculpindo, né? Eu até brinco assim que são as luzes da avenida que esculpem, né? Porque ainda tem a luz da avenida, né? Acho que esse ano até não vai ter algum tipo de luz. Então, assim, esse sentimento de pertencimento, ele vai surgindo também aos poucos. Então, no barracão, eu acho que você aprende a se adaptar, em primeiro lugar, se adaptar a tudo, ambiente físico, e se desapegar completamente desse trabalho, né? E aí você vê que a arte nada mais é do que isso, né? É como ele falou, o artista ou o arquiteto, ele pode ter uma grande ideia, mas ele depende de outras pessoas, sempre vai depender. E eu acho que o carnaval ensina isso muito rápido. É muito rápido, é muito fácil de entender. Você tem que se desapegar, papum. Então, é isso. E quando ganhou, assim, acho que foi nosso primeiro, ele foi mó pé quente, né? A sensação de pertencimento se triplicou. Então, assim, é isso. Não é. A gente está falando o tempo inteiro desse contato de universos e tal, e é muito legal quando você traz esse lugar que o Mulambo também trouxe de pertencimento a partir e de proximidade. Eu acho que a arte institucional está sempre afastando as pessoas, está sempre tentando colocar as coisas em pedestal, está sempre tentando trazer as coisas para o cubo branco, está tendo essa missão de entender a arte como algo inacessível. E a gente está trabalhando o tempo inteiro na ideia do carnaval de que todas aquelas pessoas fazem isso, né? E todas as pessoas entendem de tudo. Então, elas vão criticar o samba, elas vão criticar a escultura, elas vão entender de todos os processos, apesar de elas não fazerem absolutamente nada disso, a gente, obviamente, também, mas elas vão entender aquele universo todo, elas vão saber, elas vão ser um pouco jurados de música, elas vão ser jurados de bateria, elas vão ser jurados de artes visuais, elas vão dizer que aquela cor não vai combinar com aquela, e é esse processo de formação absolutamente empírico do que é a nossa vivência, né? Do que é o nosso acúmulo de vivências e de estímulos e do nosso repertório a partir daquela festa, né? Você falou de controle desses processos que vão se sobrepondo, né? Eu vou usar isso de gancho para o Jorge, porque o Jorge, para mim, que pesquisa o carnaval e vou conhecendo e entendendo processos artísticos, né? O Jorge tem um processo, a meu ver, do fazer, que parte muito dessa necessidade de olhar e de contato direto sempre com as pessoas do barracão. E o máximo de... Jorge faz 50 mil desenhos da mesma alegoria, do mesmo estudo, da mesma escultura, de todo o processo, né? O Jorge absolutamente domina todo esse processo de construção a partir do contato com esses profissionais, né? Então, você, nesse entendimento de que você está ali reunindo e entendendo a linguagem e o ofício de todos eles, né? Mas como isso se mistura e como isso vai chegar no resultado que precisa chegar na avenida, né? Eu tento estabelecer o máximo possível uma relação de troca com todos os profissionais. Por mais que você tenha a ideia formatada, por mais que você pense o projeto, e como o Léo falou, eu sou meio compulsivo com a ideia de produzir o máximo de informação para que a equipe consiga desenvolver o projeto, eu sempre penso que aquela ideia só será completada pelas mãos dos artistas que vão dar materialidade àquele processo. E eu sempre deixo o meu canal de percepção muito aberto para trocar ideia com esses profissionais. Primeiro, eu fui aprendendo ao longo do tempo que, para cada tipo de profissional diferente, eu tinha que desenvolver uma linguagem de comunicação diferente. Porque a maneira como eu passo o trabalho, ou traduzo o trabalho para o ferreiro, é diferente da maneira como eu me relaciono com o escultor, que é diferente da maneira como eu me relaciono com o carpinteiro, que são diferentes processos de construção da mesma coisa. Então, para cada um deles, existe uma forma diferente de tratar, de conhecer, de traduzir o projeto. E cada um deles é também um profissional e um artista dentro da sua área. E eu tento o máximo possível absorver os conhecimentos desses profissionais e estabelecer uma troca, para que a gente consiga chegar ao melhor resultado possível. Nunca é uma relação de cima para baixo. É sempre uma relação, nesse processo de construção, efetivamente horizontal.
Porque muitas vezes a solução que eu penso no desenho, na prancheta, ao conversar com o ferreiro, ele me apresenta uma possibilidade muito melhor que eu não havia pensado, apesar de eu já ter feito aquilo muitas vezes, e ele também. E ele consegue pensar ali naquele momento uma solução nova e dar uma contribuição que eu não tinha pensado. Então, o tempo todo, a gente está com a percepção aberta. Eu tenho que estar o tempo todo com a percepção aberta para poder ter a sabedoria de entender que essa troca é enriquecedora para o projeto, que isso é enriquecedor para cada um dos profissionais. Isso contribui com o que a Marina falou, e todos já falaram, sobre a ideia de pertencimento. Efetivamente, eles constroem o projeto junto comigo. Então, nunca é o projeto de uma pessoa só. É sempre um processo de criação artística que envolve o saber de muitos profissionais que o tempo todo estão fornecendo a sua contribuição a partir das suas vivências. E isso é um esforço coletivo, né? E quando isso se concretiza, é também o saber construído por essa coletividade. Eu acho que poucas experiências artísticas são tão enriquecedoras e são tão plurais quanto o processo de construção de um desfile de escola de samba, por essa característica, por ser dinâmico, por ser uma obra aberta, porque entre a gente pensar o enredo lá em março e em abril e apresentar o desfile em fevereiro e março do ano seguinte, é uma avalanche de transformações que atravessam esse processo e vão produzindo transformações para que ele fique cada vez mais rico. Maravilha, amigo. Acho que a gente já avançou um pouco no debate, nosso tempo está quase acabando também, mas eu vou abrir final, se alguém tiver perguntas. Felipe Tinoco já levantou a mão. Temos artistas do Carnaval, Nicolas Gonçalves está aqui também, Antônio Vieira, André Rodrigues. Se vocês quiserem falar e contribuir com algumas questões também, a gente pode fazer uma rodada geral de perguntas. Muito obrigado. Boa tarde. Dá para me ouvir, né? Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Léo, a Laíde, a Thaís, a Clara, por a iniciativa no Barracão e trazer esse debate para a Arte Rio. Eu acho que a gente teve agora uma exemplificação de quanto é importante o Carnaval estar nesses espaços, falando e ser ouvido mesmo. Acho que é muito importante esse tipo de iniciativa, de trazer o Carnaval para esse tipo de ambiente. E a Marina me falou uma frase que me pegou muito quando ela estava falando sobre o processo do trabalho dela, e ela disse que é uma produção artesanal popular totalmente, né? Então ela enfatiza isso, né? E como é bonito, uma produção artesã, que ela diz, né? Totalmente popular. E como é bonito poder dizer isso sem juízo de valor, né? Como é bonito poder dizer isso elogiando o processo do Carnaval, né? Entendendo esse processo artesanal, popular, baseado na subjetividade que o Mulambo traz nas experiências dele, nessa coletividade que o Jorge traz também, e como isso é uma questão de potência, né? Não, porque muitas vezes essa questão do artesanato, essa questão é uma visão um pouco historicamente preconceituosa sobre esse tipo de processo, né? Então, que bom que Marina pode vir aqui e dizer isso como uma forma de enaltecimento dessa linguagem artística. E a partir dessa pergunta eu fiquei pensando muito, essa produção dela serve para aquele momento, para aquele espaço. E aí, Marina, eu queria saber um pouco sobre a sua percepção sobre essa coisa factual da desfile da escola de samba, né? A gente vê a Marquês de Sapucaí como uma galeria a céu aberto, mas que pode só existir uma vez, né? Um filme, a gente revê, uma obra que está ali na parede, a gente pode o tempo todo estar em contato com ela pela primeira vez, mas o desfile da escola de samba, ele nasce e morre simultaneamente, né? E eu queria entender com você como você vê isso, assim, como você vê obras suas ou obras de outros artistas do Carnaval que vão, por exemplo, para um espaço institucional, canônico, como está sendo colocado aqui, para um museu, e essas obras, ao mesmo tempo, precisa ir para o museu para ser validada como uma obra artística. Ela existir na Sapucaí já não é evidentemente o principal objetivo da execução, da concepção daquela obra, mas essa sobrevida da obra do Carnaval, como você vê isso? Assim? Eu penso muito numa fase que o Pamplona disse para Augusta, quando ela começou a trabalhar com Carnaval, né? Fernando Pamplona carnavalesco, Maria Augusta carnavalesca, quando ela começou a ver as decorações do Teatro Municipal, do baile que eles fizeram, a decoração, serem destruídas pela mão, e ela começou a ter um impacto aquilo, né? É um processo para vocês tão árduo, e a gente vê isso depois, de alguma forma, virar quase
um lixo, né, de alguma maneira. Então, eu queria saber como você se sente diante dessa produção ser destruída posteriormente e como você acha que essa produção pode ser lidada em outros ambientes posteriormente à galeria que é a Sapucaí. Acho que antes da Marina responder, a gente pode fazer mais um bloco. Não sei se alguém tem perguntas para o Jorge ou para o Mulambo queira fazer. Não, por enquanto. Então, Marina, fica à vontade para responder. E depois, meninos, se quiserem responder também, fiquem à vontade. Oi. Tá. Então, isso é um fato bastante importante, né? Porque, para nós, que os fazedores, né? Vamos chamar de fazedores, mas a gente também cria, né? Quer dizer, estamos criando o tempo inteiro, isso eu percebi também com o tempo. Essa questão do artesanato, quando a gente fala, é um processo artesanal, e aí tinha todo esse preconceito. Então, assim, como eu vim da academia, eu poderia falar, entendeu? Demorou, né? Porque assim, é carnaval, ela trabalha com carnaval, é peça de carnaval. Então, assim, eu também tinha. Quando eu entrei, eu trabalho no carnaval. Para você ter uma ideia, tinha artistas nos idos dos anos 50 que trabalhavam com carnaval, ganhavam bastante dinheiro com carnaval, mas não queria dizer. E nem botavam no currículo que trabalhava com carnaval. Entende? Então, assim, o preconceito existe. Eu acho que agora a gente não está aqui à toa, né? Graças a Deus. Então, eu acho que assim, o carnaval sendo reconhecido como uma arte popular é contemporâneo. Parece uma coisa estranha, mas assim, eu percebi que as esculturas na avenida não há nada mais contemporâneo, por ser efêmero, por justamente acabou, né? Aquilo e acabou. Que bom. Entende? Assim, é uma contradição e é uma verdade. Né? É totalmente artesanal, porque a gente fabrica a ferramenta para fazer a escultura, e não sou só eu, é o marceneiro, a gente inventa coisas, né? Vê aquilo na avenida e, no final, sabe que vai morrer. E acho que é isso que é o bacana. E quando você vê, por acaso, a sobrevivência de uma peça, estou falando de peça, mas pode ser uma fantasia, eu vi o trabalho dele depois sendo destruído, né? Aí você fica assim, nossa, que loucura, né? Mas é isso que é o válido, é aquela lembrança que você tem. Para a gente, é um ano inteiro trabalhando em cima daquilo, né? Sabendo que existe uma morte. E, caso ela sobreviva, ela não é a mesma coisa. Certo? Ela, no museu, ela é um depósito de memória. Pô, foi a Marina que fez, o fulano pintou, o ciclano não sei o quê, mas assim, ela não tem mais o brilho, ela não tem aquilo que está na avenida. Assim como a escultura que eu acabei de fazer, não é a mesma escultura que você vai ver. Mas ela é carregada de memória. Muito mais para a gente que está ali. Mas quem olha também tem um impacto enorme. Aquele impacto de 10 minutos. Que não é nem 40 minutos, porque o público que está parado aqui passa assim, vum. Né? Então, assim, o que é mais efêmero, o que é mais contemporâneo do que isso? Eu não sei. Ficamos com essa pergunta. Oi? Eu queria fazer uma pergunta. Claro, por favor, eu ia perguntar se você ia puxar a palavra para você, fica à vontade. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Mulambo. Enfim, a gente está aqui num lugar de mercado, né? Então, o que interessa para a Arte Rio é todo um trabalho para ser vendido, porque precisa pagar conta, etc. e tal, né? Então, a minha pergunta é assim, como a gente continua aqui, entende, com todo esse pensamento e com todo esse outro lado, né? Para mim, como colecionadora, que gosto de mergulhar, que gosto de estudar, que gosto de entender, né, e conversar com os artistas, eu entendo que não só, mas a importância de entender essa estética para entender toda a produção, né? Mas eu não tenho muitos pares no colecionismo nesse sentido, tá? Agora, eu falo, né, desafio o Mulambo junto comigo, como a gente vai segurar essa onda para o ano que vem. Cara, o Circuito da Arte tem diversos tipos de trabalho que, desde performances e tudo mais, que são coisas que também são muito efêmeras. E está super bem aceito e tal. Então, eu acho que a questão também é muito da gente entender que, por exemplo,
eu não quero entender os colecionadores também. Eu não preciso ter uma arte do Carnaval, uma arte da Grande Rio. A arte que você vai ter vai ser a arte da Marina, vai ser a arte do Jorge, vai ser a arte do André, vai ser a arte dos trabalhadores do Carnaval. Então, a gente tem que dar nome a esses trabalhadores e conhecer as peças que eles fazem. E entender esses trabalhadores como artistas. Essa que é a parada. E desde que seja um espaço aqui na Arte Rio, que a gente mostre o trabalho de artistas que fazem parte do Carnaval e relacione com desfiles e tudo mais, entendendo a Arte Rio como esse evento cultural do Rio de Janeiro, e não tem nada mais potente culturalmente no Rio de Janeiro do que o Carnaval. Então, a gente entender justamente esses trabalhadores como artistas, esses artistas do Carnaval e essas peças desses artistas. Assim como eu sou um artista que estou aqui e tudo mais, os artistas do Carnaval também têm que estar, essas outras linguagens também têm que estar, seja uma escultura de isopor, seja uma roupa de plástico, aquela roupa brilhante lá, que fúcsia, que tudo mais, essas paradas, metalizada. Também agradeço por chegar aqui, que a gente continue avançando o quanto mais e o quanto a gente puder. Sempre agradeço a presença do Mulambo, da Marina, do Jorge, o incentivo da Alaide sempre. E vamos seguir discutindo e seguindo pensando essas formas de ocupar os espaços e nos fazer presente, apesar de incomodar, apesar do barulho, estamos sempre por aqui.